Bom dia, gente bonita! Nós vamos hoje trabalhar com pontuação expressiva. A pontuação, por que é pontuação expressiva? Porque a pontuação é o que vai nos dar emoções no texto escrito, né? Que vai fazer com que a gente tenha noções de como aquele personagem está agindo ou não. Tá? Isso é bem interessante. Então, a pontuação pode ser usada em um texto com o objetivo de indicar determinadas emoções, tá? Surpresa, espanto, medo, felicidade e assim por diante. E por isso é importante saber como utilizar, tá? Então, existem 4 pontuações que a gente vai ver hoje. A exclamação, ponto de interrogação, aspas e reticências. São as 4 que nós vamos verificar. Há reticências. Reticências são esses 3 pontinhos aqui, que pode ser utilizado de várias formas dentro de um texto, tá? As reticências podem ser empregadas para indicar a interrupção de uma frase em casos de incerteza, com o objetivo de instigar o interlocutor. Quem é o interlocutor? São todos os participantes do ato comunicativo, a completar o raciocínio, deixar alguma ideia subentendida ou mesmo por faltar uma ideia para expressar o raciocínio. Então, são várias situações que nós podemos usar as reticências. E eu vou explicar todas elas aqui, tá? Então, assim, quando usar reticências? Eu gostaria que desligassem durante a explicação o microfone, tá? Depois, na atividade, pode abrir. Então, quando usar reticências? Usamos reticências para indicar a suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento. Alguns exemplos aqui, para indicar a interrupção de uma ideia, tá? Ou pensamento. Exemplo, está na hora de ir embora, porque interrompeu a ideia. Às vezes fico pensando que interrompeu a ideia, tá? Interrompeu o pensamento. Essa é uma das formas que nós podemos usar reticências. Usamos reticências para indicar que uma ação ainda não acabou. A chuva caía. Continua. Os dias passavam. Continuam passando. Né? A chuva continua caindo e os dias continuam passando. Para indicar uma ação que ainda não acabou, eu uso reticências. Eu uso reticências também para transmitir, na linguagem escrita, sentimentos e sensações típicas da linguagem falada, como hesitações. Hesitações é quando eu não sei se eu faço tal coisa. Dúvidas, surpresa, ironia, suspense, tristeza. Eu botei ironia 2 vezes, exagerados, professor. Então aqui, por exemplo, eu não sei o que podemos fazer agora. Olha só, vamos ler de forma expressiva isso aqui. Eu não sei o que podemos fazer agora. Não a quero ver, nem falar com ela. Não, nunca mais. Percebe que na leitura a gente dá uma pausinha, que essa pausa, porque a reticências ela tem a noção de continuidade, principalmente, tá? Mas eu posso expressar emoção. Aqui é dúvida, né? Estou com dúvida, estou hesitando. Eu não sei se eu quero ou se eu vou querer ver, eu estou triste. Tá? Estou dando um ar de suspense. Tá? A gente usa também, quando for escrever um texto, a reticência nesse sentido. Nós usamos a reticência também para indicar uma ideia que se prolonga, que tem continuidade, deixando que a conclusão do sentido da frase seja feita conforme a interpretação pessoal dos leitores. Vamos ver exemplos aqui. Então, eu vou usar aqui nesses exemplos a ideia de uma continuação, tá? Deixando que a conclusão da ideia fique para quem está lendo, tá? Então, o homem soube que tudo já tinha sido dito e que agora era sua vez de agir. Então, nós, leitores, vamos pensar como ele vai agir, esse homem, né?
Fica a critério do leitor essa continuação. Então, isso é legal quando você vai escrever um texto. Olha a riqueza de ideias e de situações que eu posso usar as reticências. Mariana gosta de comer frutas. Banana, abacaxi, morango, uva, goiaba, mamão. Aí eu uso as reticências. Por quê? Para dar continuidade aqui, né? O leitor vai dizer outras frutas. Né? A gente botou morango, abacaxi, posso botar até limão, laranja, né? Abacate e assim por diante. Fica a critério do leitor. Desliga o microfone, meu amor. Realçar uma palavra. Aqui eu esqueci. Deixa eu corrigir isso. Que coisa, tchê. Realçar uma palavra ou expressão, dando maior ênfase à mesma. Então eu uso reticências para isso também. Para realçar uma expressão. Tá? Seu presente é, reticências, uma bicicleta. Então eu dei aquele suspense, né? Para quê? Para dar um realce para o presente. Imagina, o Pedro tá doido para ganhar uma bicicleta e aí o pai dele chega para ele e diz assim, seu presente é... Aí tu fica pensando, pai, ele não vai me dar uma bicicleta. Então, é para dar ênfase. Né? Faça o que eu estou mandando agora. Estou dando ênfase que eu quero que seja feito agora. Aí eu usei reticências. Tá? Usamos reticências também para indicar uma interrupção nos diálogos, provocada pelo próprio emissor ou provocada pela interferência de algo. Emissor é quem está falando, tá? Quem está escrevendo, é o narrador. Ou algo, ou alguém na fala do emissor. A personagem que está falando. Então aqui, vamos ver aqui. Ó. Se é para eu dar uma interrupção, indicar uma interrupção no diálogo, vamos ver como é que isso funciona. Passei pelo centro da cidade e fui. Fui. Foi para onde? Acabou. Né? Interrompeu a conversa. Aí sim. E você viu se a loja de meu pai estava fechada? Aí, claro, né? Isso aqui é a continuação dessa conversa aqui, né? Esse exemplo aqui é todo mesmo. Porque interrompeu e aí o cara fala. Aí sim, você viu que a loja do meu pai estava fechada? Vamos ver o outro exemplo. Não vi. Reticências. Fui rapidamente para o metrô. Então, o que eu fiz aqui nos dois exemplos? Eu interrompi o diálogo. Tá? Foi interrompido. Teve uma interferência. Tá? Aqui a interferência foi de quem? De quem estava falando com ele. Ó. Eu vou falar. Vamos fazer de conta que é eu e o João que estamos conversando, tá? Eu digo assim, passei pelo centro da cidade e fui. Aí o João me interrompe. Aí sim, e você viu se a loja do meu pai estava fechada? Não vi. Fui rapidamente para o metrô. Viu? Olha só. Obrigado pela participação, tá? O que acontece aqui? Foi interrompido. Então, quando eu estou escrevendo um texto, na linguagem verbal, a gente vê a interrupção acontecendo. Na linguagem escrita, eu uso aí reticências para fazer essa interrupção. Tá? Bem legal isso. Uso reticências também para indicar que uma citação está incompleta, havendo partes da mesma que não foram transcritas. Nós professores fazemos muito isso quando nós pegamos trechos de textos para fazer pequenas interpretações ou dar exemplos, né? Então, assim, tu vai usar a reticência aqui, ó. Houve momentos de alegria e de tristeza, havendo também, ó, aqui tinha mais texto, mas eu interrompi para dar continuidade aqui. Experiências inesquecíveis. Os jornalistas fazem muito isso, tá? Quando eles tiram palavras da fala de alguém que eles querem dar a entender determinada interpretação e eles tiram do contexto, tá? Para que para acusar a pessoa ou para comprovar intenções e assim por diante, tá? A maioria das vezes o ser humano, infelizmente, usa por mal as reticências nesse caso, né? Ou para dar exemplos quando está trabalhando com um texto na sala de aula. Aqui outro exemplo, ó. Tinha um texto antes e aqui começa, estaria para sempre esperando por mim, tá?
tem aqui uma continuidade antes. Por isso que eu usei reticências e usei aqui os colchetes, tá? Um detalhe, quando eu quero indicar que a citação está incompleta, eu coloco reticências entre colchetes. Beleza? Continuando. Deverá ser usada, isso aqui é importante, tá? Porque quando é que eu vou usar, por exemplo, letra maiúscula ou letra minúscula depois das reticências? Porque se eu posso usar letra maiúscula ou minúscula. Então isso aqui é uma regrinha interessante para vocês quando forem escrever os textos de vocês, tá? Redação, língua portuguesa, geografia, história, para escrever qualquer coisa, filosofia, tá? Deverá ser usada a letra maiúscula se a ideia expressa antes das reticências, a ideia expressa antes das reticências estiver concluída. Aí dá uma situação, uma intenção de ponto, porque terminou, concluiu a ideia. Então eu posso usar a letra maiúscula, mesmo tendo sido concluída com um sentido vago, havendo um novo início de frase com transmissão de uma nova ideia. Então olha só, não tive tempo de ver isso. Eu podia usar ponto, mas por que eu usei reticências? Porque eu quero dar uma ideia de continuidade, tá? Mesmo que eu tenha concluído a ideia. Eu quero que a pessoa reflita, quem está escrevendo, quem está lendo. E aí eu vou usar a letra maiúscula, porque aqui tem uma ideia concluída. Estavam todos esperando por mim, então fui embora. Eu não tive tempo de ver isso. Não tive tempo de ver isso. Essas reticências indicam que eu não tive tempo de ver alguma coisa, eu não sei bem o que é. Ou o leitor sabe, lendo o texto anterior, né, que vinha antes disso, o que ele não teve tempo de ver. E aí ele dá continuidade com letra maiúscula, porque aqui, ó, nessa frase, a ideia foi concluída. Então eu posso usar a letra maiúscula depois da reticência. E eu posso usar a letra minúscula, devo usar a letra minúscula, se a ideia expressa antes das reticências não estiverem concluídas essas ideias. Então vão retomar na continuação da frase. Vamos ver o exemplo. A mãe pensou, pensou, pensou. Olha a diferença. A mãe pensou, pensou, pensou. Não tem uma ideia concluída. Vamos para o outro exemplo aqui. Não tive tempo de ver isso. A ideia está concluída. Existe uma situação aqui que eu não sei o que ele concluiu, que ele não teve tempo. Mas a ideia de que ele não teve tempo de ver alguma coisa foi concluída. Ao contrário aqui. A mãe pensou, 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 reticências. Aí eu uso minúscula, porque aqui eu não tenho uma ideia concluída, tá? Então eu uso letra minúscula, mas continuou sem saber que decisão tomar. Beleza? De reticências é isso, tá? Fiquem tranquilos, depois vocês vão receber isso e eu vou preparar um e-bookzinho com esse conteúdo para vocês também. Tem na apostila esse conteúdo para vocês estudarem também, tá? Exclamação. Quando eu uso exclamação? Exclamação. Nós usamos o sinal de exclamação para indicar alegria, raiva, espanto, surpresa. Então, eu uso exclamação para exclamar sentimentos, tá? De quem está falando, dos personagens que vocês estão escrevendo ou de vocês próprios quando escrevem alguma coisa para alguém. Por exemplo, nossa, nossa, estou surpreso, né? Estou encantado. Você é especial. Né? Eu posso dizer para vocês, meus grandes alunos, nossa, vocês são tão especiais. Né? E eu uso a exclamação, o ponto de exclamação, para quê? Para indicar alegria, para indicar uma felicidade por isso. Tá? Eu estou feliz porque vocês são tão especiais. Interrogação. Interrogação é fácil, né? A gente usa, existem várias situações, mas são situações de pergunta, né? Então, usamos o sinal de interrogação para enfatizar dúvida, incerteza e insegurança. Olha só, isso é importante, dúvida, incerteza e insegurança. Isso tudo se transcreve a partir de uma pergunta. Vocês estudaram? Ou então, chega para mim lá, né? A Camille chega para mim e diz assim, professor, será que eu vou conseguir? Aí coloca um ponto de interrogação.
Será que eu vou passar? Coloca um ponto de interrogação. Ela está insegura, né? Essa personagem. Então, nós usamos o ponto de interrogação para quando nós vamos enfatizar dúvida, incerteza e insegurança. Aspas. Quando nós usamos aspas? Usamos aspas para indicar que uma palavra está sendo usada com sentido diferente do seu habitual. Diferente do habitual. Isso a gente pode chamar de figura de linguagem, no sentido conotativo. Como em casos de ironia. Olha só, vocês são uns anjinhos que não praticam travessuras. Obviamente eu não estou falando de vocês todos são anjinhos de fato, né? Mas eu estou falando de uma turma de alunos que faz bagunça a aula toda e eu digo assim, vocês são os anjinhos que não praticam travessuras. Eu fui irônico. E aí eu usei a palavra anjinhos entre aspas. Por quê? Porque, de fato, as pessoas não são anjinhos, tá? Usamos aspas também para indicar que a fala de um personagem no texto narrativo. Olha só, com isso o João falou, preciso estudar mais. Essas aspas indicam a fala do João. Ele falou. Eu posso usar travessão também, tá? Mas as aspas nós usamos também para indicar a fala de um personagem no texto, tá? De quem está falando. E agora, eu gostaria que vocês abrissem, né? A apostila já deve estar aberta na página 29. E vamos fazer assim, ó. Eu quero uma menina e um menino para lerem e interpretarem o texto. Você é um menino? Pode. Menina. Pode. Então tá, já escolhemos. Então, mas esse texto aí, a gente já não leu? Acho que sim, mas nós vamos... Eu lembro de ter lido esse texto. Eu acho que lemos sim, mas nós vamos ler de novo. Olha só. Página 29? Página 29. Ah, ok. Tá, então a menina e o menino. Então vamos lá, quero ver a interpretação de vocês. Ok. Posso começar? Pode. Olha, Mandy, olha ali, uma lagartixa. Mas isso eu já sabia. Só que ela é uma lagartixa do tempo. Você pergunta sobre o tempo e ela responde balançando a cabeça. Lagartixa, vai chover hoje? Não acredito que você acredita nessa bobagem. Você é muito bobinha. É claro que ela sempre vai responder desse jeito. Ai, existe uma pessoa mais boba que minha irmã? A lagartixa apontou para você. Ai, pobrezinho. Então assim, ó, pessoal. Nós vamos fazer na página 30 juntos a primeira atividade. Por um acaso alguém mais quer ler outra dupla? Para eu não ficar só, no caso, duas pessoas que... Vocês têm 3 segundos para me dizer se tem um menino ou uma menina que querem ler. 3, 2... Perderam a oportunidade. Então, assim, vamos continuar. E a questão 1, na página 30, pergunta: indique no texto o momento em que aconteceu uma complicação, o momento do clímax, que é o ponto alto da história, o desfecho, o tempo e o espaço. Tá, o desfecho é o fim, o clímax é o ponto alto da história, a complicação é quando começa a dar uma situação de problema na história. O tempo é quanto tempo durou, né? 3 segundos. E o espaço onde aconteceu. Quem é que quer responder a complicação? Pode ser o professor. Posso falar? Pode sim. Quando eu disse que pode, já pode. Na parte que ele começa a falar que não acredita na bobagem da irmã. Tá, e que quadrinho tá isso? Tá no
Quarto. No quarto? Não tá certo. Vamos ver aqui. Alguém quer dar uma outra opinião? Pessoal, por favor. Eu acho que é a mesma coisa que o João. Ou é o terceiro? É o terceiro quadrinho, tá? A complicação. Que é ali, ó. Vamos voltar pro texto ali. Ó, primeiro quadrinho, segundo quadrinho, terceiro quadrinho. Você pergunta sobre o tempo. Olha só, aqui surge a complicação. Você pergunta sobre o tempo e ela responde balançando a cabeça. Lagartixa, vai chover hoje? Por que aqui começa a complicação? Porque aqui é onde ela faz uma pergunta que vai ter uma resposta duvidosa. Surgiu o problema a partir do terceiro quadrinho. Entendeu? Capiche? Vamos ver a próxima aqui, o clímax. O clímax, que é o ponto alto. No primeiro quadrinho? Não, é o ponto alto. Porque eu vou ter uma complicação, tá? Toda narrativa tem um comecinho, uma complicação, um clímax e um desfecho, né? Então eu tenho essa complicação, depois eu tenho um ponto alto. Acho que é no quinto quadrinho. Vamos ver. Quinto ou penúltimo? O 1, 2, 3, o quarto. Olha só. O ponto alto, o clímax do problema, começa no quarto quadrinho. Que é quando começa. O clímax é como se fosse assim, ó. Começa uma batalha, uma briga, uma discussão. É quando ele tira sarro da irmã, coitada. Tá bom? Ele tira sarro da menina, pobrezinha. Isso aqui é muito triste. Aí depois eu tenho o desfecho, onde é que acontece o desfecho final da história. É no último quadrinho, né? Porque aqui inicia o clímax, ele perdura dois quadrinhos e no último quadrinho é o final, onde a lagartixa chega à conclusão de que o menino é muito mais bobo que a irmã, tá? E o tempo, né? A história acontece quanto tempo? Como é que tá o tempo, assim? 10 minutos? Alguns minutos, né? Alguns minutos. Esse diálogo durou alguns minutos. Vocês conversaram aqui em 3 minutos, mais ou menos. E o tempo? Tá chovendo? Como é que tá? Tá ensolarado. Ensolarado. Muito bem. Até porque, ó, ela pergunta sobre o tempo, né? Vai chover hoje? Né? Ela quer saber se vai chover, porque tem sol, então. E o espaço? Onde é que essa história acontece? Numa. Aparece na frente da casa dele. Eu até. Tem uma casa. Isso, na rua, né, no espaço aberto. Aí eu coloquei assim, ó, as respostas, né? A complicação está no terceiro quadrinho, quando Telúria afirma que a lagartixa responde a questões sobre a previsão do tempo. O clímax está no quarto quadrinho, que apresenta um momento de maior intensidade quando o personagem Mendeleevio acha engraçado o fato de Telúria acreditar que lagartixa faz previsão do tempo. O desfecho está no último quadrinho com a linguagem não verbal. Né? Por quê? Por que é a linguagem não verbal? Porque não tem palavras, é só o gesto e a expressão do Mendeleevio. Né? Diz, meu Deus, a lagartixa entende mesmo. Quando a lagartixa responde de forma inesperada. E aí depois, o tempo, a história se passa durante alguns minutos, que foi o tempo que vocês leram. Né? São 3 minutos, mais ou menos, 4. Em um dia ensolarado. E o espaço? A história ocorre em um ambiente externo, em um pátio ou na rua. Né? Por que eu coloquei um pátio aqui? Porque lembrou o pátio da minha casa, que tinha pedra, tinha grama. Né? E ali tem uma pedra com uma lagartixa, tem grama, então me remeteu a isso. Né? O pátio da minha casa quando eu era pequeno. Ou na rua. Na rua também pode ter pedras, assim, numa praça, alguma coisa assim. Tá?
Agora, gente amiga, eu quero que vocês façam as atividades da página 30, 31 e 32.